Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu quero falar de arquitetura de software. Vamos lá, aí tá, o cafezinho tá na metade aqui já, porque eu comecei a tossir no meio do outro cafezinho, então eu tive que parar, porque eu não estava aguentando, né? Então vamos lá. Arquitetura de software. Ontem eu vi uma palestra muito legal no Soul Java, que era sobre. E aí, assim, eu vou já entrar com a minha definição aqui, né? Era sobre padrões arquiteturais, né? Eu costumo dividir arquitetura. Esse meu vídeo eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou falar primeiro de estilos e padrões arquiteturais, definir o que é uma arquitetura, e depois eu vou falar dos tipos de arquitetura que existem, né? Então, assim, primeiro vou definir aqui o que é padrões arquiteturais, né? Padrões arquiteturais é uma arquitetura dentro do meu software. Então, se eu tenho dentro do meu processo ali, como eu estruturo o meu código, isso é um padrão arquitetural. Se eu tenho uma coisa que é como meus componentes se ligam, como eles se conectam, como eles se comunicam, é o que eu chamo de estilo arquitetural. E essa definição eu pego do livro da tese do Thomas Fielding. Eu não sei se tem em outros lugares, talvez assim, pelo que eu me lembro, no livro A Engenharia de Software Moderna, do professor Marcos Túlio Valente, da UFMG, se não me engano, acho que eu estou certo da UFMG, ele define padrões arquiteturais, eu não sei como ele define estilos arquiteturais, mas aí no padrões arquiteturais ele está falando entre software, que é arquitetura em camadas, arquitetura em camadas, arquitetura hexagonal, aquele clean alguma coisa lá daquele cara que eu não cito o nome, e outros padrões, né? Por exemplo, o que eu uso, basicamente, né? Se eu tenho um carro que é consumer, eu tenho um event loop. É basicamente assim, recebo a mensagem, processo no event loop. Recebo a mensagem, processo. É muito similar ao event loop, mas assim, digamos que é um event loop, né? Vamos chamar assim, né? Então, porque grande parte dessas arquiteturas, né, elas são feitas para web, né? Se você pegar esse aqui, não, esse aqui ele vai ser um pouco mais abrangente, né? Esse aqui ele vai definir umas coisas muito legais, assim, que é interessante você saber quando e ele é um pouco mais clássico. Se você procurar modelo C4 é uma coisa muito legal, ver se eu lembro de deixar o link aqui. Modelo C4 é uma coisa muito legal de se documentar arquiteturas. Essa aqui é a visão mais antiga. Ele vai mostrar como você desenha arquiteturas. Ele vai dizer que existem basicamente uns 5 elementos. E isso também está na tese do Fielding. Se você quiser ler um documento mais resumido, entra na tese do Fielding, né? Procura REST Paper ou REST Fielding Paper. Vou deixar o link aqui da tese do Fielding. A tese do Fielding é muito boa porque documenta a mesma coisa que tem nesse livro, só de uma maneira um pouco mais resumida e menos detalhada, obviamente, né? Mas a tese do Fielding vai dizer que você tem connectors, toda arquitetura é baseada em views, né? Eu quero ver meu sistema com tal. Por quê? Vamos definir a arquitetura aqui, modo padrão. A arquitetura é uma representação de algo que existe. Então, por exemplo, lá, eu tenho o meu sistema, eu quero desenhar meu sistema. E aí eu vou representar ele, é uma projeção do meu sistema. Eu estou projetando ele em um certo momento. Pode ser que aquela arquitetura que a gente desenhou 2 releases atrás, hoje já não seja mais válido, porque a gente trocou lá o HTTP por, sei lá, GPRS lá. Beleza. GPRS não. GRCP, né? Então a gente trocou, beleza. Ela não representa, mas a arquitetura e também a arquitetura é sempre tipada, né? Quando a gente fala em arquitetura corporativa, tem 2 tipos de arquitetura. A arquitetura as is, né? Que é uma arquitetura que ela reflete exatamente o que a gente tem em produção, e a arquitetura to be, que é aquela assim, o que a gente quer para o nosso software no futuro. A arquitetura to be, ela pode ser que ela nunca exista. Pode ser, porque assim, eu quero que seja isso aqui. Aí você desenha lá e você vai perseguindo, mas quando você entra na release, ela acaba você pensando, é impossível, é impraticável fazer isso. Por isso que arquiteturas têm sempre que ser revistas, né? Dentro dos padrões arquiteturais lá, corporativos, lá como TOGAF, você tem ciclos também de revisão de arquitetura, o que é muito interessante, né? A arquitetura não é um negócio estático, assim, eu quero isso. Não, você vai rever lá dentro do T-Drops. Eu já falei uma coisa que eu vou falar mais à frente, que existe arquitetura corporativa, existe framework arquitetura corporativa, né? Como o TOGAF, tipo, que é outra coisa que eu posso falar no final, né? Mas aqui, aí assim, como é que a gente documenta? Esse cara aqui vai dar dica e a tese do filme também. A gente vai ter o quê? Componente que é o quê? O software sem execução. Então, eu tenho uma API. A API é um componente. Eu tenho um consumer, um processo que fica consumindo Kafka. É um componente. Eu tenho sei lá, uma linha de comando aqui que roda a cada 10 minutos que faz tal coisa. É um componente.
E você tem um connector. O que é o connector? O connector é aquilo que conecta as coisas, né? Então, por exemplo, não, essa API RBS comunica com tal coisa em blá blá blá. Cara, você vai desenhar as duas caixinhas, esse componente, a conexão deles é feita por HTTP. Então é sempre bom você. Tipo, a galera às vezes só coloca as linhas, né? Isso aqui se comunica com isso aqui. Cara, sempre é bom colocar, ó, qual que é o conector e qual que é o método de conexão. Isso é um HTTP, isso aqui é um GRCP, isso aqui é sei lá, um tópico Kafka, né? Eu tenho um padrão sub-sub, né? Que aí vai conectar vários. O tópico Kafka ele vai entrar o Kafka, se você quer desenhar um Kafka, tenta olhar um bus, né? Um enterprise bus. O Kafka funciona como enterprise. O Kafka não é um enterprise bus, mas ele funciona como enterprise bus, né? Então você tem ali um barramento e várias aplicações comunicando entre tópicos, né? Então, essa é a maneira que você desenha a arquitetura. Também você pode dizer qual que é o meu dado, né? O dado é um padrão da arquitetura. Ou a configuração também é um padrão da arquitetura. Eu posso ter várias caixinhas ali que são, por exemplo, o meu produto ele é um framework. Então eu tenho várias caixinhas. Esse aqui é um produto tal, esse aqui é um produto tal, esse aqui é um produto tal, e vai mudar só a configuração. A configuração é um detalhe da arquitetura, né? Você vai botar uma configuração diferente. Então, você vai desenhar a arquitetura baseada nesses elementos, que é o conector, né? O componente, conectores, aí tem uma view que é componentes conectores, né? O conector, o componente, o dado, a configuração, e tem mais alguns aí que eu não vou lembrar direito, né? Mas isso, por exemplo, a gente pode até, teoricamente, fazer sei lá, fazer não sei se não é tão fácil fazer, exportar os YAML do Kubernetes com um documento de arquitetura. Não é tão fácil fazer, mas assim, porque você tem os componentes ali, as definições, talvez você tenha como serviços ali aqui vai ser difícil saber quais serviços você consome, né? Mas você tem quais são os serviços disponíveis ali para saber quem são os conectores, né? Então, assim, isso é uma arquitetura. Tá, beleza, Vitor. Mas, assim, eu quero saber a diferença entre arquitetura corporativa, arquitetura de software e arquitetura de soluções. Cara, primeiro, assim, a arquitetura corporativa é uma coisa, né? A arquitetura corporativa vai olhar para a empresa, para como o seu software, mais especificamente, não tão o seu software, como as informações da sua empresa funcionam e como os processos interagem com ela, né? Então, por exemplo, no meu MBA, a gente teve um módulo inteiro de arquitetura corporativa que a gente teve que desenhar algumas arquiteturas corporativas, né? Eu lembro que a gente pegou um sistema, modelou to be, deu alguns... primeiro que a gente fez, né? A arquitetura corporativa tem alguns frameworks. O mais famoso dele é o TOGAF. E aí a galera fala assim, mas o TOGAF é muito complexo, blá blá. Cara, e é incrível como você tem CTO que não conhece isso, né? Já, assim, é só ver os youtubers que já foram CTO, né? O TOGAF, ele é um framework que, se você ler o framework, o primeiro passo dele é adapte o TOGAF de acordo com a sua necessidade. Então, assim, ele tem um monte de coisa. Sim, você tem que entender aquele monte de coisa e falar assim, na minha empresa não tem sentido a gente ter um board arquitetural. A gente pode delegar as decisões direto para os times. Beleza, faz todo sentido, mas assim, na minha empresa hoje a gente tem um architecture review, né? Um processo de revisão de arquitetura. Então, todas as coisas novas ali, que basicamente quem faz isso no meu projeto sou eu tenho que apresentar para os caras debaterem. A decisão ela é minha, mas ela vai passar o quê? Vai passar por uma revisão deles, para quê? Para eles entenderem a arquitetura toda e eu me adaptar à arquitetura de todos os clientes, né? Então a gente acaba tendo esse board aí que são questões bem complexas que a gente joga para lá. O dia a dia pouco vai, né? Isso faz parte porque assim, a arquitetura corporativa vai mais definir alguns padrões arquiteturais, né? Tipo, não, eu quero que, se a gente tem um tópico, tudo isso tem que ser, se a gente usa Kafka, tudo isso tem que ser exposto no sistema, para definir assim, as coisas bem alto nível, né? E, obviamente, vai ter que ter uma centralização de dados, porque o nível corporativo, ele quer ver dados, ele quer saber assim, quantos produtos a gente vendeu, qual é o uso dos nossos produtos, onde eu devo investir, onde eu não devo investir, onde tem mais erro, onde tem menos erro. É isso que o C-Level tem que saber, né? Porque esse é o nível de decisão que a gente tem que ter, né? O baixo nível aqui, o nível operacional tem que prover, o baixo nível no sentido de decisório, né? Ele tem que prover essas informações lá para o nível
pro nível gerencial, né? Então, assim, a arquitetura corporativa é responsável por isso. E a gente vê que são decisões ortogonais que influenciam a arquitetura de software. E aí tem duas outras coisas que você vê o nome do arquiteto. O cara fala arquiteto de solução, arquiteto de software, né? O que é cada coisa, né? Primeiro que esses nomes a gente vê, assim, quando eu estava no MBA, muitas pessoas diziam arquiteto, e só que a gente vê que tipo, tem uma confusão de nome. Por quê? Cada empresa dá o nome que quer. Então, você fala, não, tal pessoa é arquiteto de software. Eu, quando fui arquiteto de software, né, eu era coordenador de desenvolvimento, nem era arquiteto na CLT, eu era coordenador, né? Mas eu era arquiteto, meu cargo era de arquiteto de software, né? E aí, qual que é a definição do arquiteto de software? Ele vai ouvir o cliente e ele vai propor uma solução. O arquiteto vai sempre fazer isso. Ele vai ouvir o cliente e vai propor uma solução. É aquele cara que traduz requisitos não técnicos para requisitos técnicos. E aí, qual que é a diferença que eu vejo, basicamente, de arquiteto de software para arquiteto de sistemas, né? E isso a gente vê muito. A minha empresa tem as duas funções, né? O arquiteto de software é aquele cara que vai ouvir o cliente e ele vai implementar uma solução. Então, ele vai propor uma solução implementável. Né? Fala assim, não, a gente vai ter que mudar no sistema para fazer isso, 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 isso. O arquiteto do sistema, aquele cara que vai ouvir o cliente, vai compor uma solução. Então, a gente tem isso no nosso. Os nossos arquitetos de software, eles são limitados a alguns tipos de clientes, e eles pegam e compõem o nosso software. E eles só vão entrar em contato depois, os outros arquitetos de sistemas, eles vão entrar com os outros clientes que são, digamos, de certa forma, secundários, né? Mas que porque são secundários, de certa forma, né? Que eles vão chegar e vão falar assim, ó, vamos compor o sistema aqui, baseado nas soluções que nós temos. E aí eles chegam um momento que eles vão chegar na gente e falar, ó, o nosso sistema não implementa essa característica. Pode adaptar? Por isso que tem o Architecture Board Review, né? Porque é sempre tentando fazer com que nossas soluções sempre atendam o máximo número de clientes possível. Até porque o nosso software é de prateleira, não é software as a service, né? Então, assim, basicamente, se eu fosse fazer, é basicamente essa divisão, né? Tipo, a gente tem o arquiteto de software, software architect, ele vai meio que tem mais influência sobre o sistema em desenvolvimento. O arquiteto de sistemas ele vai ter mais influência sobre a solução implementada, né? Ele vai ali compor a solução implementada. Ambos podem ter choques não vou botar choque, né? E podem ter pode ter atividades em comum, podem ter coisas que sejam em comum. Algumas empresas só têm um tipo de arquiteto, mas o processo é basicamente o mesmo, é o processo de trade-off, né? Que é uma coisa que a gente pode falar na minha frente, que é um processo de trade-off. Existe uma metodologia de trade-off, assim, tipo, se não me engano, proposta pelo autor desse livro aqui, que é usada para arquitetura. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu falei de arquitetura de sistema, arquitetura de software, arquitetura corporativa, que é um tema muito interessante, pouquíssimo falado, por incrível que pareça, né? Principalmente assim, a gente vê poucas pessoas falando de arquitetura corporativa, que é muito interessante. É isso aí, pessoal. Bom cafezinho para vocês.